Bom dia, irmãos. Eu hoje estou muito feliz por estar aqui. Agradeço ao pastor José Sousa a possibilidade que me deu. Hoje, irmãos, eu venho aqui prestar o meu testemunho. Eu passei por uma provação. Está a fazer um ano que eu perdi a minha filha mais velha. Diana tinha apenas 13 anos e morreu vítima de cancro. Foram momentos muito difíceis. Foram dias de grande angústia naqueles quartos do hospital. Mas, felizmente, eu conhecia a palavra de Deus que me acompanhou dia e noite e foi uma armadura perfeita para que eu, no final, me mantivesse firme. Talvez hoje, alguns de vocês também estejam a passar por um deserto e sabem tão bem quanto eu que tudo passa pela nossa cabeça. Desde achar que nunca mais voltaremos a ser felizes, que os nossos sonhos nunca se tornarão realidade, e perguntamo-nos, mas afinal, porquê é que Deus permite todo este sofrimento? Todos nós achamos que já temos fé suficiente para recebermos todas as promessas de Deus, mas quando passamos por situações difíceis, a nossa fé é despertada e buscamos a Deus com muito mais intensidade, e dependemos dela completamente. Se a nossa fé é fraca, ela nunca irá crescer se nós não formos desafiados de alguma maneira, mas, infelizmente, nós não entendemos isso. Deus não nos testa para saber se nós somos fortes. Deus sabe tudo a nosso respeito. Nós é que não sabemos o tamanho da nossa fé. E só sabemos isso quando passamos por dificuldades na vida, quer seja por doença, desemprego ou morte de um ente querido, como aconteceu comigo. A verdade é que nenhum de nós gosta de passar por lutas e nem sempre Deus está por trás delas, mas Ele permite e pode usá-las para mostrar as nossas fraquezas. Quando isso acontece, precisamos buscar mais a Sua presença, pedindo que nos fortaleça. A provação serve para isso mesmo, para nos tornar mais perseverantes. Durante todo o processo, Deus capacitou-me para resistir a toda esta provação. Deus primeiro coloca-nos numa situação difícil, para nos provar e para ver o que está no nosso coração. Mas depois, Ele nos exalta e nos dá mais, até do que aquilo que nós pedimos. No hospital, como devem imaginar, cada dia que passava, devido à gravidade da doença, a possibilidade de perder a minha filha estava cada vez mais presente. Mas se no início eu não queria acreditar e nem aceitar essa possibilidade, 20 dias depois, tornou-se algo inevitável. Perante tanto sofrimento, só me restava aceitar a vontade de Deus. Foi muito difícil e lembro-me como se fosse hoje. Foi um momento envolto em lágrimas, em grande dor, e de joelhos, as palavras que eu preferi foram mais ou menos estas. Pai do céu, alivia o sofrimento da minha filha. Fizeste-me saber hoje que esta situação não tem retorno. Por isso, seja feita a tua vontade. A partir daquele momento, eu senti que estava preparada para tudo. Eu era agora uma mulher de muita fé. Acontecesse o que acontecesse, continuaria a ser fiel ao meu Deus. Afinal, Ele estava no controle. Mesmo que naquele momento fosse difícil entender, eu não poderia perder a fé. Tal como diz em Isaías, capítulo 55, versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. 2 dias depois, a Diana entra em morte cerebral, enquanto realizava a sessão de hemodiálise. Contrariamente ao que sabia de esperar, eu não entrei em pânico nem em desespero. Nesse momento, eu fui invadida por um amor tal que me preencheu por completo. A paz de Deus deu-me esperança, abraçou-me, confortou-me, guiou-me e convenceu-me de que a Diana estava agora no céu junto de Deus, onde já o sofrimento é passado. Para quem crê, a palavra de Deus é bem clara. Na 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, versículo 13 e 14, diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como aos demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E é esta esperança, irmãos, que me faz acordar todos os dias com o coração cheio de alegria, uma alegria que permanece mesmo nas adversidades, que não muda, que é permanente. E eu olho as fotografias que tiramos outrora em família e recordo a Diana com saudade, mas com a certeza de que foi um até já. Quando Deus quiser, eu estou pronta. Estou pronta para subir ao céu e ver Jesus face a face. Porque hoje eu sei que Deus quis resgatar-me da condenação eterna e usou a Diana como meio para eu me salvar. Mas não foi fácil. Não foi fácil os outros aceitar a minha reação. O meu estado de aceitação aos olhos de não crentes. Os meus pais, infelizmente, e a minha mãe não creem em Jesus, não conhecem Jesus. E, portanto, eles estavam desesperados, estavam sem chão, eles tentavam convencer-me a procurar um psiquiatra, pois eu estava bem demais, o que não era natural, não era esperado neste mundo. A presença de Deus na minha vida passou a ser uma constante, passou a ser uma certeza. A Bíblia passou a ser o meu livro de cabeceira, o meu amigo, o meu antidepressivo, o meu antipsicótico, o meu guia, o meu manual de instruções para viver segundo a vontade de Deus. Quando nós passamos por um deserto, e vocês sabem que um deserto é um lugar onde a água é escassa, onde não há sombras, onde o calor é intenso de manhã, onde é extremamente frio durante a noite, e geralmente nós, quando estamos numa situação dessas, nós ficamos com o quê? Ficamos com medo, porque nós não sabemos o que vai vir pela frente, nós não sabemos o que esperar, se vamos conseguir aguentar, não sabemos se vamos até sobreviver. O deserto não foi feito para as pessoas morarem, mas a Bíblia mostra que Deus permitiu ao seu povo passar por vários desertos, não apenas físicos, mas também espirituais, para que aprendessem a depender dele e que tivessem um crescimento espiritual. Nós vemos isso em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende grande gozo quando passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Ora, eu retomei o trabalho ao fim de 2 meses, após a Diana ter falecido. E desta vez com uma fé mais fortalecida, onde entendi que a minha missão seria levar a palavra de Deus a todos aqueles que se cruzassem comigo. Sou enfermeira num hospital central e a minha preocupação hoje é revelar aos outros o plano de salvação. Nestes 10 meses, falei a muitos doentes. Partilhei a minha vida com outros tantos, mostrando a todos eles que é possível vencer as dificuldades e as aflições desta vida, se crermos na palavra do nosso Deus vivo. Tem sido uma aventura maravilhosa, pois o meu alvo não são só os doentes internados ou do ambulatório, mas também os profissionais que comigo prestam cuidados. Claro que já estou a colher os frutos, não é, do que semeei. Estão a evitar-me, olham-me com compaixão, acham que enlouqueci, não porque eles tenham verbalizado diretamente algo através, mas, portanto, é algo através dos seus comportamentos. Eles agora já não me convidam mais para tomar café como era habitual, com a frequência habitual, e evitam grandes conversas com medo que eu lhes fale de Jesus. Essa era uma das consequências já esperadas, não é? Nós temos aí na 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Todos aqueles que decidiram caminhar com Cristo passarão por estas adversidades. Em Mateus, capítulo 16, versículo 24, então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deus muitas vezes permite estes desertos, estas provações, estas aflições da vida para nos fortalecer e nos levar muito, mas muito mais além do que imaginamos. Eu procurei Deus para suportar a provação e tive uma experiência que excede todo o entendimento humano.
todo. Eu termino com Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se hoje, irmãos, algum de vós está também a passar por uma provação, procure Deus, porque Ele nunca nos abandona. Um bom domingo com Deus nas vossas vidas. Muito obrigada. Bom dia, irmãos. Eu vou começar por fazer duas perguntas. Quantos daqui se diriam seguidores de Jesus? Podem levantar os braços. Okay? Quantos é que daqui já entregaram as suas vidas a Jesus como Senhor e Salvador? Ok? Pronto, muito bem, a maior parte, muito bem. Ok, esta era mais por curiosidade, tem um objetivo, não é nenhuma rasteira, não vou pedir a ninguém aqui para falar, vir à frente falar, mas eu queria fazer outra pergunta, que é, irmãos, se soubessem que estariam a passar os últimos momentos da vossa vida com as pessoas mais importantes, e esta pergunta eu já tinha planeado, não tem nada a ver com o testemunho que ouvimos, apesar de estar muito ligado, do que é que iriam escolher falar com essas pessoas? Não sei se aqui alguém quer partilhar, talvez não seja muito comum, mas eu posso tentar arriscar, eu nunca tive numa situação dessas, mas eu arriscaria que pelo menos não iriam falar sobre a roupa que tem que se pôr para lavar. Também deduzo que não iriam falar sobre o post que a colega de escola ou o colega de trabalho colocou no Facebook ou no Instagram. Também acho que, apesar do resultado de ontem, não iriam falar sobre o último jogo de futebol, por mais grande que fosse o resultado. Eu penso que iriam falar daquilo que era realmente importante, algo daquilo que tivesse a ver com os momentos que passaram juntos com essa pessoa. Provavelmente iriam falar sobre aquilo que sentiam uns pelos outros, iriam expressar aquilo que talvez tivessem ao longo dos tempos dificuldade em expressar. Iriam falar daquilo que gostavam que ficasse na memória dessa pessoa e das pessoas que vos são mais próximas. Algo que nunca fosse esquecido. E eu penso que não estou errado. Então eu hoje gostaria que lêssemos e refletíssemos sobre o que Jesus escolheu como tema de conversa nos últimos momentos que teve com os seus discípulos. Aquilo que ele quis deixar mais fresco na memória deles antes de partir para o céu. Então vamos abrir as Bíblias, pode ser numa Bíblia clássica ou numa aplicação, nas Bíblias digitais, e vamos abrir em Mateus 28, 16 a 20. Penso que este será um dos versículos ou uma das passagens do mês, certo? Alguém esteve aqui em fim de semanas anteriores? Não, ok. Pronto, de qualquer forma vamos ler. Eu ia pedir ao João Pedro, podes-te levantar, ler com calma e em voz alta, se faz favor. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Obrigado, João. O que acabámos de ler acontece poucos dias depois de Jesus ter ressuscitado. Isto é um ponto importante no contexto. Jesus ressuscitou. Ok? Esta é uma verdade bíblica que às vezes nós, de tanto ouvir, pelo menos aqueles que vêm frequentemente à igreja, acaba por ser habitual na nossa mente e às vezes esquecemos de nos lembrar. Espera aí, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. E isso é espetacular, ok? Nós seguimos a um Deus que venceu a morte. E então isto
esta passagem, estas palavras de Jesus, esta situação, este momento acontece poucos dias depois de Jesus ter ressuscitado. E também lemos que poucos dias nesse dia, ou que ressuscitou no terceiro dia após a sua crucificação, Maria e Maria Madalena foram ao sepulcro, encontraram o sepulcro aberto, não estava lá Jesus e aparece um anjo que diz, olha, ele não está aqui, vão para Galileia conforme ele tinha dito. E como se isso não fosse suficiente, o próprio Jesus aparece a estas duas mulheres e diz exatamente a mesma coisa. Diz, digam aos discípulos para irem ter comigo à Galileia, ao local onde eu vos tinha já informado, antes de morrer. Então, eu queria vos convidar a tentarem colocar-se naquele momento e vamos ler versículo a versículo, palavras a palavras, e vamos ver o que é que podemos tirar de prático para a nossa vida deste texto. Eu, talvez por trabalhar com adolescentes há muitos anos, para mim custa-me falar de um texto bíblico e não aplicá-lo. Custa-me... a minha mente está sempre virada para o que é que este texto me quer dizer para mim, o que é que isto implica para a minha vida. Então eu quero convidar os irmãos, à medida que vamos lendo, palavra a palavra, a pensarem o que é que isto quer dizer para mim. E não é só para os jovens, eu sei que isto é o meu jovem, mas é para todos, como igreja e como cristãos que somos. Então o versículo 16 diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Há alguma coisa que podemos tirar daqui? Para mim, há algo muito claro, pelo menos a partir da 10ª vez que li. Os discípulos obedeceram a Jesus. E eles tiveram que decidir fazer aquilo que Jesus lhes tinha dito ou não fazer. E eles decidiram obedecer. E nem vou falar da distância, que ainda era lá, muito grande, a pé, que eles percorreram. Mas, independentemente disso, os discípulos obedeceram a Jesus. E este é o primeiro ponto que eu quero focar hoje. Se os discípulos naquela altura obedeceram, nós, discípulos também de Jesus, será que obedecemos? Será que nós obedecemos quando nos iramos, insultamos os outros? Será que amamos nós os nossos inimigos, como Jesus nos mandou? Será que oramos por aqueles que nos perseguem? Será que obedecemos a Jesus quando olhamos de forma impura para outra pessoa? Ou quando não perdoamos os que nos ofendem? Mas se calhar não obedecemos, mas também temos boas desculpas para não obedecer. Isso às vezes acontece. Desculpas como, se eu não mentir, perco o meu emprego. Ou se eu não copiar, chumbo de ano. Quem é que não copiou? Levanta o braço. Ok. É uma igreja honesta e isso é muito bom. Mas acontece. Então, os discípulos obedeceram. E este primeiro desafio é para nós. Será que nós obedecemos? Em que situações da nossa vida estamos nós a falhar na obediência aos mandamentos de Jesus? Mas voltemos ali à Galileia. Então, eles foram para lá e, quando o viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Este é quase o meu versículo preferido desta passagem. Em primeiro lugar, há aqui um aspecto fantástico. Os discípulos viram Jesus. Eu nunca vi Jesus. Nunca o vi face a face. Gostava. Sei que um dia o vou ver, mas nunca o vi. E deve ser, eu às vezes ponho-me no lugar dos discípulos e penso, que experiência fantástica de poder ter visto face a face Jesus, de poder ter jantado com Ele, andado com Ele. Mas, apesar de eu nunca o ter visto, eu sei onde é que eu posso encontrar. E nós podemos encontrar Jesus. Se virem a razão pela qual os discípulos viram Jesus, foi porque Ele lhes disse onde é que eles o podiam encontrar. Então,
Onde é que nós podemos encontrar Jesus? Voltando um versículo atrás, podemos encontrar Jesus quando lhe obedecemos. É uma forma de encontrar Jesus, é uma forma de experimentar Jesus. Podemos encontrar Jesus na Bíblia. Hoje já ouvimos muitas passagens bíblicas, muitas palavras de Jesus para nós hoje. Podemos encontrar Jesus dentro de nós, não numa busca de autoconhecimento, mas sim dentro de nós, porque temos dentro de nós o Espírito Santo. E Jesus manifesta-se através dele, através da sua presença em nós e através da ação dele em nós e através de nós. Também podemos encontrar Jesus através da fé, podemos encontrar Jesus através da razão, do nosso intelecto. Podemos também, falando em locais concretos, encontrar Jesus no sossego do nosso quarto, mas também podemos encontrar Jesus na confusão da nossa escola ou na confusão do nosso trabalho. Jesus está lá. Basta falarmos com Ele. Então, os discípulos viram. Não se esqueçam, Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado. Portanto, não era como das outras vezes. Eles viram. E o que é que os discípulos fizeram? Podem falar mais alto. Adoraram Jesus. E, de facto, esta é, ou deveria ser, a reação natural, nossa reação natural, de quem encontra Jesus, de quem está diante dele. Adorar Jesus. Geralmente associamos a igreja, onde estamos, ao local em que vamos para o adorar, mas nós podemos e devemos ter uma atitude de adoração permanente. Se bem que este é um local especial, porque Jesus assim o definiu, a comunidade dos irmãos, nós devemos viver uma vida em que estamos em constante adoração a Deus, constantemente na presença de Deus. Devemos buscar isso, pelo menos. Então, se repararem, e eu tive a ler várias vezes este versículo, aqui em nenhum momento diz que os discípulos procuraram um sítio mais confortável para adorar Jesus. Talvez um sítio que tivesse relva, onde fosse, provavelmente eles se ajoelharam, onde fosse mais confortável. Não chamaram mais ninguém ou ouviram se não estavam a incomodar ninguém ali. Não, os discípulos, ao ver Jesus, adoraram. Foi a reação espontânea e natural deles. Porquê é que adoramos Jesus? Porquê é que nós adoramos Jesus? Porquê é que eu adoro Jesus? Há várias razões e acho que vou enumerar algumas simplesmente porque às vezes nós precisamos que nos lembrem quem é esse Jesus e porquê é que o devemos adorar. Então, nós podemos adorar, por exemplo, por Ele ser todo-poderoso. Podemos adorá-lo por Ele ser o Filho de Deus. Podemos adorá-lo por gratidão, porque Ele morreu na cruz, no nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado. E não foi uma morte fácil. Ou então também podemos adorá-lo porque Ele nos ama e sentimos o seu amor e nos relacionamos com Ele. E quanto melhor o conhecemos, mais desejo temos de o adorar. Agora a minha parte preferida desta passagem. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Por que razão iria Mateus, que foi um discípulo de Jesus, iria querer pôr aqui, na Bíblia, que os discípulos, alguns dos discípulos tinham duvidado? Talvez porque a dúvida faz parte da nossa vida como cristãos. Se os discípulos mais próximos de Jesus duvidaram, mesmo que por instantes, de que se era mesmo Jesus, o Filho de Deus, que estava ali, é normal nós termos dúvidas. Não é normal nós admitirmos que temos dúvidas, mas é normal termos dúvidas. E o fantástico para mim nesta passagem é que aqui diz que, neste versículo, os discípulos, portanto, alguns duvidaram, mas isso não os impediu de adorar. Mesmo os que duvidaram, adoraram a Jesus. E isso parece, à primeira vista, até pode parecer um bocado hipócrita. Mas não, em primeiro lugar é genuíno. Aqui a Bíblia mostra-nos, nós
é normal haver a dúvida. Mas, ao mesmo tempo, eu pessoalmente identifico-me muito com estes discípulos que duvidaram. Identifico-me porque imagino, e estou a especular, mas imagino que provavelmente alguns destes que duvidaram eram como eu, alguém muito racional, que usa muito a razão, muito o intelecto. E então, imagino que provavelmente aqueles discípulos, ao ver Jesus, uns começaram a adorar instantaneamente e na mente deles eles adoraram, mas tinham, sabem aquela imagem do diabinho e do anjo? Que está assim nos desenhos animados e que diz e o bom, e o mau, e o bom. E ali a figura de diabinho nos pensamentos estaria ali a dizer qualquer coisa como se calhar não é mesmo Jesus, se calhar é outra pessoa, não adores, estás-te a enganar, vais fazer má figura, que mau aspecto, depois vais ver que não é Jesus. E às vezes isso acontece a nós também. Não, talvez com estas expressões que eu estou a usar, mas às vezes ouvimos estes pensamentos na nossa cabeça. E aqui temos uma escolha, podemos ceder a esses pensamentos ou então podemos fazer como estes discípulos, adorar Jesus. Eu acho que não há melhor resposta à dúvida do que adorarmos o nosso Deus. Eu que sou uma pessoa racional, sinto que eu pessoalmente quando adoro Deus, no meio das minhas dúvidas, eu sinto que todo o meu ser, mesmo as minhas emoções, e eu não sou muito emocional, sou mais, acho que desde que tenho filhas sou mais emocional, choro demais até às vezes, mas eu sou mais da razão. Então, mas quando eu adoro Deus, parece que tudo, o meu intelecto funde-se com as minhas emoções, com o meu corpo e todo eu sinto que toco Deus. E sinto que Deus me toca. E as minhas dúvidas desvanecem-se. E eu imagino que com os discípulos foi igual. E eles duvidaram, mas adoraram. E provavelmente, depois, passado muito tempo, partilharam uns com os outros. Eu não tinha a certeza, eu duvidei. Eu fiquei inseguro ali, mas adoraram. E Deus gosta quando nós o adoramos. E Ele quer isso, porque é bom para nós. Então, um conselho, quando duvidarem, adorem Jesus. Não precisa de ser na igreja, pode ser em qualquer momento. Digam-lhe, Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Façam afirmações de fé e ponham as dúvidas. Não é tirar as dúvidas ou fingir, não é ignorar as dúvidas, é não deixar que elas tenham poder sobre vós. Então, o que é que podemos aprender rapidamente da atitude destes discípulos? Que desafios é que podemos aplicar ou trazer já para a nossa vida? Obedecer a Jesus. Em primeiro lugar, a Bíblia está cheia de ensinamentos, mandamentos, atos de amor que devemos reproduzir no nosso dia-a-dia para que tenhamos vida abundante. Em segundo lugar, a segunda lição, o segundo desafio, encontrarmos-nos com Deus. Nós devemos ter no nosso dia um encontro com Deus. Pelo menos um encontro com Deus. E podemos também aprender aqui, em qualquer circunstância, mesmo nas mais difíceis, ou talvez principalmente nas mais difíceis, a adorarmos a Deus. Mas vamos continuar. Voltemos a Galileia, voltemos àquele monte. Entra Jesus em cena. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Como é que Jesus reagiu aos discípulos que o adoraram, mesmo àqueles que duvidaram? Qual foi a primeira ação que ele fez? Ele aproximou-se. Jesus não ficou sentido ou amuado porque, então vocês duvidaram, tive 3 anos convosco e vocês duvidaram. Não. Ele não ficou, não assumiu uma atitude de eu que sou Deus Todo-Poderoso
e vocês são quem são pó, vocês duvidaram? Ele não ficou com essa atitude, ele não ficou estático à distância. Jesus aproximou-se, ele agiu. E não sei se vocês, provavelmente já vos aconteceu, estar a andar na rua ou de carro e de repente vem alguém ao longe e será que é aquela pessoa, será que não é? E de repente vão-se aproximando e afinal não é. Ou, é, porque ao aproximarem-se repararam ou no penteado, ou na estatura, em características daquela pessoa que vos são conhecidas. E então puderam dizer, não, afinal era mesmo ele, ou era mesmo ela. E Jesus fez isso com os discípulos e faz o mesmo connosco. Ele aproxima-se de nós, ele toma a iniciativa, ele não espera que nós tomemos a iniciativa, ele quer se aproximar de nós, ele quer dar-se a conhecer, ele quer que nós diariamente conheçamos características que não conhecíamos dele, porque assim podemos usufruir mais daquilo que ele tem preparado para nós. Jesus também não só aproximou, ele falou-lhes. É a segunda ação de Jesus. Jesus comunicou com os discípulos e fê-lo de uma forma que eles perceberam. Há um mito com o qual eu cresci, nunca foi falado na igreja, mas era quase subentendido de que, Deus fala connosco, mas já não fala, já é muito difícil entender Jesus. Já é muito difícil perceber o que Deus quer para a nossa vida. E isso cria em nós muitas vezes uma barreira para aprofundar o relacionamento que temos com Deus. Mas isso não é verdade. Nós podemos ouvir Deus através de muitas formas. Em primeiro lugar, sem dúvida, a palavra de Deus, a Bíblia. Ele tem tanto para nos dizer. Eu posso partilhar convosco. Eu até aos 17 anos, a única vez que eu sentia Deus a dizer-me alguma coisa era ao domingo de manhã, quando prestava muita atenção. Não eram todos os domingos de manhã, nem eram todos os domingos que eu prestava atenção, eram aqueles em que eu prestava muita atenção. Então, e isso a mim desmotivava. Só buscava Jesus, só buscava a vontade de Deus ao domingo. Até o dia em que eu fui estudar para a universidade, para um local onde não havia internet. Quer dizer, já havia, mas demorava 1 hora a entrar no Hotmail, que era o único e-mail que existia. E então eu vivia longe da universidade, não tinha nada para fazer à noite, não tinha ninguém com quem falar, porque estava numa casa de familiares, 100 pessoas da minha idade, e então, numa de o que é que eu vou fazer, comecei a abrir a Bíblia, comecei a fazer devocionais. E foi aí que tudo mudou. De repente, Deus começou a falar comigo como se estivesse ao meu lado. Comecei com 10 minutos, incluindo orar para que eu percebesse o texto, ler o comentário do devocional e orar outra vez a Deus sobre aquilo que tinha lido. 10 minutos. Depois começou a ser 20, depois 30, depois estava 1 hora e Deus falava comigo. E eu sentia Deus quase a comunicar para trás e para a frente. Eu a responder, Ele a falar, eu a responder, Ele a falar. Cheguei também por vezes, porque era à noite, a dizer à mãe só na manhã seguinte. Mas é preferível adormecer em conversa com Deus do que não ter tempo com Deus. Então a Bíblia e a possibilidade que Deus nos dá de falarmos diretamente com Ele. Nós podemos falar com Ele e Ele pode falar connosco. E não dá muito trabalho, mas não podemos desistir logo. Deus fala através de outras formas, fala através de amigos, fala através de pessoas que tiveram experiências com Deus, fala através do pastor, fala até, espero eu, através de visitantes que venham e partilham a palavra de Deus convosco. Mas a verdade é que Jesus falou aos discípulos, Ele aproximou-se e falou com eles.
O que é que disse Jesus aos seus discípulos? Ele começou com uma frase pouco humilde. Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Se o facto de Jesus ter morrido e ressuscitado não fosse suficiente para lhe dar autoridade, Jesus deixa bem claro que a autoridade vem do Pai do céu, de Deus. E eu gostaria que hoje, agora, à medida que formos lendo o que Jesus disse, nós percebêssemos que quem nos está a dizer, a nós, tal como disse aos discípulos, é alguém que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, não nos é permitido sairmos hoje daqui da mesma forma que entramos. Aquilo que Jesus diz implica sempre alguma mudança da nossa parte. Então ele começa a dizer: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nesta pequena frase, Deus dá-nos duas ordens: ir e fazer discípulos. Vamos começar pelo ide. A primeira coisa que me veio à mente quando ouvi o ide foi que ir implica imediatamente uma mudança. Implica sairmos do lugar onde estamos para ir para outro lugar. E esse lugar pode ser um lugar de dúvidas, como os discípulos, quando viram Jesus. Pode ser um lugar de pecado ou de vício, do qual não conseguimos sair ou não queremos sair. Pode ser um lugar onde estamos demasiado confortáveis, porque a vida até não vai mal, e porquê mudar? Ou então, se calhar Deus está a dizer para irmos e sairmos de um lugar onde estamos mais preocupados em seguir um estilo de vida religioso do que propriamente investirmos num relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Mas seja qual for o lugar onde nós, e cada um de vocês saberá qual é, o lugar onde estamos, neste momento, Jesus diz para irmos. Então, mas Jesus não é vago. Ele diz qual é o propósito claro logo à partida deste ide. Qual é? Fazer discípulos. Muito bem. Obrigado por ainda estarem acordados. Deixem-me ser muito claro. No início eu perguntei quem era seguidor de Jesus e a maior parte de vocês levantaram as mãos. E voltando à minha segunda pergunta no início, Jesus, num dos seus últimos momentos com os discípulos, ele escolheu deixar-nos este mandamento. É para mim, é para cada um dos que levantou as mãos e pode ser para aqueles que, ainda não tendo este relacionamento com Deus, possam estar neste momento a ser tocados ou possam estar nos últimos tempos a ponderar isso. Todos nós somos comissionados a ir e fazer discípulos. Ok, eu gosto de perguntas, como vocês já repararam. O que é fazer discípulos? Porque é importante. Eu, pelo menos, quando olho para um texto, se eu não percebo o que lá diz, posso dizer: amém, Deus, que seja feita a tua vontade. Mas qual era mesmo a tua vontade? O que é isto de fazermos discípulos? Em primeiro lugar, fazer discípulos está implícito partilhar o Evangelho. Quando eu era mais novo, na minha adolescência, e mesmo enquanto estava na universidade, eu achava que partilhar a minha fé era algo muito complicado. E eu vinha dos acampamentos motivado, lá diziam-me: vai, tens que dar bom testemunho e partilha da tua fé aos teus colegas. Eu: ei, pá, isso é bom, eu quero fazer isso. Depois entrava na escola, olhava para o lado, não havia mais ninguém cristão, olhava para o outro, não havia mais ninguém cristão. Se calhar vou ser só um bom menino. Já não é mau, eu conheço outros filhos de pastor que
Não é o caso meu nem do João, que éramos bons meninos, mesmo na adolescência, a maior parte dos tempos, dos momentos. Mas eu não sabia partilhar a minha fé. Eu não sabia explicar a Deus não, aos meus amigos e aos meus colegas porque é que eu tinha a fé que tinha. Hoje eu sei, e sei que é simples. E tenho pena que nunca ninguém me tivesse ensinado a fazê-lo e encorajado a fazê-lo. E a Ágape, a organização onde eu e a Miriam trabalhamos, eles condensaram o Evangelho, eu diria que espremeram o Evangelho ao mínimo dos possíveis e puseram-nos em vários sítios, inclusive nesta pulseira. Alguém tem pulseiras destas convosco? Muito bem. Estou a ver aí alguns a arregaçarem as mangas. Muito bem. E porquê é que eu estou a mostrar esta pulseira? Porque esta pulseira explica o Evangelho. E várias conversas já tive, porque alguém me perguntou, mas o que é isso? Então, o Evangelho é isto. Deus ama-me e quer ter um relacionamento pessoal comigo, contigo. O sinal de divisão significa que nós pecamos. E isso separa-nos de Deus, porque Deus é santo. A cruz lembra-nos que Jesus morreu no nosso lugar. E que, ao morrer lá, pagou o preço do nosso pecado para que nós pudéssemos voltar a ter um relacionamento pessoal com Deus. E o ponto de interrogação lança-nos a questão, o que é que eu vou fazer com isto? Eu preciso de um relacionamento com Deus. Isto é o Evangelho, não é muito complicado. Podemos falar mais sobre isto, mas é simples. Então, em primeiro lugar, fazer discípulos é isto, partilhar o Evangelho. Em segundo, como diz na passagem, batizar. Jesus dá-nos o mandamento do batismo e que melhor sítio para isso do que uma igreja local. E em terceiro lugar, ele fala sobre a importância de ensinarmos os outros. No verso 20 diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos, ou até ao fim dos tempos. E isto acontece, esta presença de Deus, eu estou convosco até ao final dos dias, acontece como? Através do Espírito Santo em nós. Às vezes não falamos muito sobre o Espírito Santo. Mas vamos aqui abrir outra passagem. Eu convidava-vos, provavelmente também durante este mês já foram aí. Atos 1, versículo 8, diz, mais uma vez são palavras, estas talvez mesmo as últimas palavras de Jesus antes dele ser levado ao céu. Jesus diz aos seus discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Todos nós que já recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, temos o Espírito Santo a viver dentro de nós. A única questão é se lhe damos o controle das nossas vidas ou não. Se somos cheios do Espírito Santo ou não. É Ele, o Espírito Santo, que nos capacita para partilharmos o Evangelho onde quer que estejamos. E vou-vos contar uma história muito rápida do Alex. O Alex existe mesmo. E ele aceitou Cristo há pouco mais de 2 anos. E tinha ele 15 ou 16 anos. E o ano passado, em julho, nós conhecemos-lo. Eu tinha ele 17. E nós desafiámos ele a ir a um acampamento, um projeto evangelístico em Málaga, onde 300 adolescentes de toda a Europa e Estados Unidos se juntaram para evangelizar aquela cidade. E ele ficou super entusiasmado e nós desafiámos ele a começar um grupo Shine. Um grupo Shine, para quem não conhece, é um grupo numa escola secundária de cristãos que se reúnem para levar o Evangelho aos outros, para orar pela escola e descobrir formas de partilhar o Evangelho com outros. E então o Alex, eu desafiei o Alex, começa um grupo Shine na tua escola. E ele, como é que eu faço isso? E eu dei-lhe algumas ideias que tinha. E ele disse, ok, pronto, vou ver o que é que eu posso fazer.
Passado 2 semanas da escola começar, eu encontrei-me com ele e perguntei-lhe: então, Alex, já deste algum dos passos que eu te dei, que eu te disse para começares um grupo Shine? E ele: não fiz nada do que tu me disseste, mas vamos começar um grupo Shine já esta semana. Eu: já vais começar um grupo Shine esta semana? Mas como é que fizeste? Pedi à minha professora no primeiro dia de aulas para mostrar o vídeo do Summer Shine em Málaga e mostrei aos meus colegas todos da minha turma, disse-lhes: isto é o Shine, vou começar um grupo todas as semanas para falarmos sobre Deus, fé e a vida. Portanto, quem quiser juntar-se a mim é bem-vindo. Nesse dia, cerca de 7 amigos não cristãos dele foram ter com ele a dizer que queriam fazer parte do grupo Shine. Durante aquele ano, cerca de 15 estudantes, amigos dele, foram durante o ano aos grupos Shine e ouviram o Evangelho. 3 deles aceitaram Cristo. Um deles, o Zé, aceitou Cristo através dele. Foi o próprio Alex que tinha aceito Cristo há pouco mais de um ano que lhe partilhou o Evangelho. Ele aceitou Cristo. Então começou a ir à igreja. A tia com quem ele vivia disse: quando descobriu, estás proibido de ir à igreja. O que é que o Alex fez? A tua tia não te deixa ir à igreja, eu vou-te discipular. Eu vou estar contigo, vou me encontrar contigo e eu vou te ajudar a seres mais como Jesus. O Alex, neste momento, no final de agosto, foi para Cambridge, para a Inglaterra, para a universidade. Ele está envolvido lá num grupo também cristão. O Alex fez dos confins da terra, começou no sítio onde ele estava. Para ele, o seu ir e fazer discípulos começava na sua escola, na sua família. Ele não se preocupava, ele não estava muito preocupado se tinha um chamado para ir até aos confins da terra, mas ele vivia esse chamado, porque cada um de nós tem esse chamado. Deus chama-nos para sermos testemunhas dele onde quer que estejamos. Então, e porque sei que estou a passar do tempo, eu queria resumir aquilo que eu tirei desta passagem bíblica. Então, em primeiro lugar, o que é que nós podemos aprender com os discípulos? A obedecer a Jesus, a encontrarmos-nos com Jesus e, em qualquer circunstância, a adorar Jesus. O que é que podemos também aprender com Jesus? O que é que Ele nos ensinou? Ele ensinou-nos que Ele não espera por nós. Ele está a tomar iniciativa. E Ele quer estar próximo de cada um de nós. Nós só temos que responder. E Ele fala connosco também de forma a que nós entendamos. E eu podia-vos contar histórias. Eu não sou uma pessoa muito inteligente e, portanto, Deus tem que ser muito claro para mim, para eu perceber o que Ele quer dizer. Mas não vou porque não tenho tempo. Mas Ele, se nós basta estarmos atentos e fazermos a nossa parte, Deus fala connosco de forma a que nós entendamos. E a parte prática? Eu não consigo sair daqui sem vos lançar um desafio. Eu gostava que saíssem daqui com uma pergunta. A quem é que Jesus me está a chamar para discipular? Para ajudar a levar mais perto de Jesus? Que passo prático posso dar para ser fiel a este chamado? Ele não está... Isto não é... Fazer discípulos não é para mim, que sou missionário, não é só para o pastor, é para cada um de nós. Então, se nós queremos obedecer a Jesus, como Ele nos desafia e nos pede, o que não é muito, dado que Ele morreu por nós, como é que nós podemos cumprir isto? Não deixem só estas ideias na vossa cabeça, pensem sobre elas e tomem decisões sobre elas. É o meu desafio para hoje.